Olá! Sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo dia do nosso workshop Viva Nativa, né? Esse evento que contou com tantas intempéries, digamos assim, né? No nosso primeiro dia, que era para ser no dia 13 de setembro, nós tivemos uma dificuldade aí na transmissão dos dados para o YouTube e no dia 14 correu tudo bem, porém no dia 15 nós tivemos um problema com o áudio para o YouTube. Então não consegui realizar essa aula aqui através do YouTube como tinha sido combinado com todos vocês que fizeram a inscrição nesse evento, né, que seria realizado pelo YouTube nos dias 13 e no dia 15 de setembro. Então eu me senti realmente comprometida em entregar para vocês uma aula da maneira com que eu tinha programado, porque enfim, ontem, por não ter conseguido fazer pelo YouTube, fiz pelo Instagram, porém não foi a mesma aula que eu gostaria de entregar, então por isso, nesse momento, estou gravando essa aula aqui, para que você possa assistir quando for confortável aí para você e de falar, resumidamente, todas as coisinhas que eu gostaria de falar, que eu tenho certeza que vão ser importantes para a sua saúde. Então eu fiz esse evento, né, o workshop Viva Nativa, para te entregar uma oportunidade de você ter mais disposição, de você ter mais rapidez, mais força, mais agilidade, para você não precisar mais ficar fugindo de espelho, fugindo de fotos, se escondendo atrás das amigas quando vai tirar foto, você se sentir capaz, bonita, destemida, pronta, né, para enfrentar aí todos os desafios em busca dos seus objetivos. Você curtir os olhares das pessoas que você ama, do seu marido, dos seus filhos, sentir que os pescocinhos giram quando você passa, porque você tá bonita, você tá emitindo saúde e beleza, aquela que vem lá de dentro, né? Receber elogio dessas pessoas que são importantes para você é algo realmente muito compensador. Ver que você está se cuidando, isso está refletindo, né, na sua volta. Não quero mais que você canse depois de ir ao mercado ou de fazer uma faxina, quero que você tenha energia e um metabolismo responsivo para quando você decidir emagrecer, emagrecer. Quando você decidir ganhar massa, você ganhar massa. Não, agora eu vou definir porque o biquíni está chegando. Vou definir porque você conseguiu organizar a tua saúde de forma com que o teu corpo responda aos estímulos que você dá. E eu vou te explicar por que disso, tá? É importante que você entenda, quero falar isso aqui hoje para você, como são esses processos dentro do nosso corpo. Você pode sim ter tudo isso que eu acabei de falar. E essa maneira de atingir esse objetivo é na base de saúde, né? Trabalhando o teu terreno biológico. O que é terreno biológico, Laís? Terreno biológico é o nosso metabolismo, o nosso organismo com um pH adequado, com células de defesa competentes, com hormônios que funcionam, com receptores de nutrientes que também funcionam, com uma digestão que consegue realmente quebrar os alimentos para que eles realmente sejam distribuídos, você tem uma circulação sanguínea que realmente entregue tudo aquilo que você consumiu através ou da suplementação ou da sua alimentação. Saúde, né? Então, esse terreno biológico a gente chama de terreno porque, dependendo de como está esse terreno, vai depender o que vai crescer ali naquele organismo. Se a gente tem um terreno biológico sujo, digamos assim, cheio de metais pesados, agrotóxicos, pesticidas, solventes, enfim, as toxinas que nós entramos sim em contato todos os dias, existe muita inflamação, o nosso pH fica mais ácido, favorecendo aí o desenvolvimento de doenças, tanto crônico-degenerativas como agudas, a possibilidade de a gente criar, né, células alteradas ou tumores, né? Então, o terreno biológico é base de saúde. E sim, a gente começa a olhar primeiro para ele, porque eu sempre falo, de nada adianta a gente querer arrumar a decoração da casa se ela tá suja, né? Então, esse terreno biológico, a gente pode comparar a um aquário, né? Se o aquário tá sujo e o peixe fica doente, de nada adianta a gente tirar esse peixe e limpar o peixe e jogar ele no aquário sujo de novo, porque ele vai adoecer de novo. A gente precisa sim tratar do peixe e tratar do aquário, certo? Então isso é terreno biológico, é este aquário, que é o seu corpo.
tá? Ele fica muito comprometido quando a gente tem hábitos que são deliciosos, prazerosos, mas que pesam para nossa saúde. Esses hábitos são beber todo final de semana, comer sempre as mesmas coisas e que não te trazem saúde. Podem sim te trazer prazer, mas saúde não, né? Comer muita farinha, excesso de açúcar, aquela coisa do café com leite com açúcar, o bolo, uma quantidade de frutas, às vezes excessiva. A gente pensa, poxa, a fruta é natural, comer um monte de fruta também não é saudável. Mas assim, na batata frita, no hambúrguer, na pizza toda semana, no vinho que a gente se passa, né? A história do ferido, do juntar com os amigos, e às vezes a gente vê, já foi, né? Já mergulhou na jaca, né? Então a gente precisa trabalhar isso, né? A gente precisa de equilíbrio dentro da nossa alimentação. E como que isso prejudica a tua saúde? Então assim, pensando que nós vivemos num mundo tóxico, eu quero mostrar para vocês algumas imagens que eu preparei aqui para essa nossa aula. Então nós temos aqui, ó, essa questão do nosso mundo tóxico. Então sim, hoje a gente vive num mundo bem tóxico, né? Nós temos aí um excesso de alimentos industrializados, né? Então nesses alimentos industrializados nós temos excesso de farinha e excesso de açúcar. Isso tudo dentro do nosso organismo vira glicose, tá? Essa glicose, ela é extremamente inflamatória. Eu trabalho com microscopia de campo escuro aqui no consultório, e a gente consegue enxergar a molécula de glicose, ela é como se fosse um cristal, toda pontuda. Então, se a gente for imaginar que toda vez que a gente come lá o pãozinho branco com geleia, não tô nem falando daquela torta de gordura e açúcar, nem tô falando da bolacha. Tô falando dessas questões relacionadas ao nosso dia a dia, tá? Esses carboidratos, esses excessos de carboidratos, eles vão fazendo com que nosso sangue se encha desses cristais e saia por dentro dos nossos vasos, gerando uma inflamação do nosso sistema circulatório. E toda vez que nós temos inflamação, nós temos problemas. Vou mostrar para vocês. Outras questões que podem estar te inflamando. Nós passamos por momentos aí de extremo estresse, né? Vivemos uma pandemia mundial, nós vamos falar um pouquinho mais dela mais para frente na aula, mas a grande questão é que o estresse traz neurotoxinas para o nosso organismo e isso começa a nos intoxicar. Então, nesse slide aqui eu trago para vocês, né, a questão do estresse, a questão das toxinas. Nós entramos em contato com metais pesados, por exemplo, né, através de maquiagem, através do seu desodorante. Né, o desodorante, o antitranspirante principalmente, ele contém muito alumínio. O alumínio ele vai fazendo com que a nossa axila não deixe sair o líquido, né, o suor. E, gente, nós temos nódulos linfáticos aqui, importantes para fazer com que o nosso corpo coloque para fora toxinas. Então, se todos os dias a gente vai passar um excesso de alumínio, que é um metal pesado, na nossa axila, nós estamos primeiro impedindo essa saída. Se você tocar na sua axila, pode ser que você encontre esses nódulos. Se eles estão um pouquinho mais inchados, e está acumulando ali. Não estou dizendo que você está doente, nada disso. Só estou te mostrando que sim, o nosso corpo ele vai, se a gente impedir ele de limpar, ele vai acumulando, tá? E assim, metal pesado, nós falamos aqui do alumínio em relação a antitranspirante, mas está na maquiagem, está no produto de limpeza, tá na tinta do cabelo, tá no esmalte, que mais? Tem muitos produtos que nós entramos em contato. Na tinta, né? Na tinta de impressão, tudo isso tem metal pesado, tá? Só os metais pesados, vamos falar um pouquinho dos metais pesados. Dentro do nosso organismo, o metal pesado, ele pode ocasionar uma dificuldade circulatória, uma dificuldade na oxigenação dos teus tecidos, e ele pode sim se ligar aos receptores que estão esperando o seu hormônio se ligar lá para fazer a função. Se tiver um metal pesado aqui, teu hormônio pode até chegar, tu pode medir no teu sangue, o teu hormônio está normal, só que ele não está fazendo a função normal dele. E isso é um problema, porque teu metabolismo já não vai funcionar como deveria, apesar até de estar produzindo os hormônios. E quando a gente chega numa baixa hormonal, como é que isso vai funcionar? Certo? E aí, se a gente for falar no próprio alumínio que nós acabamos de falar,
relacionados ao nosso antitranspirante aí. O metal pesado ele se acumula, nós não temos vias metabólicas definidas para o nosso organismo para fazer essa detoxificação. Então, muitos médicos utilizam terapias endovenosas, né, com quelantes, ou seja, se coloca o EDTA, que é um quelante, para o teu corpo, que é lá, tirar todos os metais e jogar fora. Só que saem os bons e os ruins. Depois você precisa fazer um outro soro para recolocar os bons. Uau, né? Eu aqui já trabalho um pouquinho diferente aqui no consultório, em que eu trabalho com terapia vibracional para a gente só tirar o que a gente não precisa ter no organismo. Mas a grande questão aqui, em relação à resolução, você pode fazer isso através da dieta? A gente pode sim estimular o nosso corpo a detoxificar. Todos esses métodos que eu te falei, vias metabólicas, nós podemos estimular nosso corpo a criar, certo? O alumínio, quando acumulado, né, os metais pesados, eles entram no nosso corpo através dessa permeabilidade intestinal que eu quero te mostrar nessa imagem, né? Eu estava falando aqui das toxinas, falei de metais pesados, falei dessa questão digestiva, né? Muitas vezes o nosso corpo não está conseguindo quebrar os nossos alimentos de forma correta. Nós falamos aí de momentos de estresse, e quando a gente estressa muito, geralmente a parte digestiva sente, tá? Nós diminuímos aí a nossa produção das enzimas digestivas ou do nosso ácido gástrico, que também participa na ativação dessas enzimas. Então, quando você está estressado, a nossa tendência é digerir pior. E quando chegam alimentos não digeridos no nosso intestino, eles também são fatores inflamatórios para o nosso intestino, tá? Que mais? Então já falamos, né, do excesso de açúcar, das toxinas, do estresse, da dificuldade digestiva, tá? As proteínas da dieta mal digeridas, então, podem sim fazer inflamação. Os antibióticos e medicamentos. Imagine você que até o hormônio tireoidiano, que muitas pessoas usam para regular aí uma alteração tireoidiana, tem alumínio. Então, gente, esses todos esses gatilhos que eu falei para você, ele vai fazer uma inflamação no nosso intestino. Então, se você olhar ali embaixo, tem ali as célulazinhas intestinais. Aquelas rosas mais claras são células mais saudáveis, tá? Vou colocar outra imagem aqui que parece mais elas. Então, essas mais clarinhas aparecem as junções saudáveis, em que ali a gente tem uma seletividade do que entra e do que não entra no nosso corpo. Então, assim, quando elas estão todas juntinhas, nosso corpo tem que digerir para conseguir passar aquela molécula pequenininha. Quando existe inflamação, que nós estamos vendo as células mais vermelhas, né, mais separadas, nós vamos começar a absorver aí moléculas grandes, como um metal pesado, um agrotóxico, um pesticida, um medicamento de forma... Porque assim, os medicamentos eles não vêm só o ativo, né? Vêm os recipientes. Eu falei para vocês até que alguns hormônios de reposição vêm com metal pesado. E não era para ser absorvido, era para ser jogado fora. Só que se o nosso intestino está hiperpermeável, isso vai ser absorvido, tá? Então, se a gente tem essa absorção de moléculas que não deveriam entrar, como é que fica nosso sistema imune? Tá? As células branquinhas que vocês veem do lado saudável ali, elas estão prontas ali para receber, né, um vírus, um fungo, um protozoário, enfim, atacar e não deixar com que isso invada o sistema. Quando a gente está numa célula, num intestino inflamado, o sistema imune não dá conta, né? Porque, enfim, ele tem que dar conta do vírus, da bactéria, do fungo, do protozoário, ele tem que dar conta do metal pesado, ele tem que dar conta das neurotoxinas, ela tem que dar conta das lipopolissacarídeos, que são toxinas que vêm de bactérias e que, quando entram no nosso sistema, onde ele parar, ele vai fazer inflamação. Então, é muita coisa para o sistema imune. Então, nós temos, sim, baixas imunológicas. Nós temos aí a intoxicação do nosso organismo. Isso pode trazer consequências bem graves. Estava falando para vocês do alumínio. O alumínio e todos os metais, eles primeiro saturam nossos tecidos, ou seja, eles se acumulam em tecidos. E eu digo, né, mais para frente, geralmente ele começa a passar essa barreira hematoencefálica que nós temos, que divide a circulação do corpo da circulação da cabeça. Quando esses metais começam a aparecer no tecido cerebral, nós temos o desenvolvimento aí já muito comprovado das doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e demências, tá? Então é grave, com certeza é grave.
Tá, em relação ao meu emagrecimento, tem a ver? Com certeza. Nós falamos da questão hormonal e nós vamos falar sobre as toxinas presentes no teu sistema adiposo, tuas células adiposas. O que são as células adiposas? Células de gordura. Elas que compõem a pochetinha. Então essas células, elas podem sim ser depósito de toxinas. Então, um agrotóxico, um pesticida, um metal pesado, quando o corpo não está conseguindo lidar com aquilo, ele está intoxicado, ele tenta colocar isso numa gaveta, como se tu tivesse uma pilha de trabalho para fazer, guarda na gaveta, assim que der eu faço. O que o corpo faz? Coloca lá dentro da tua célula de gordura. Então, todo adipócito que guarda uma toxina, ele recebe uma proteção do teu corpo, porque existe algo tóxico lá dentro. Essa proteção impede que você quebre essa célula para ser utilizada, ou seja, você tem dificuldade de emagrecimento. Então, o detoxificar, o desintoxicar é importantíssimo, inclusive para o processo de emagrecimento. Mas vocês já viram aqui que para muitos outros, para a imunidade, para a disposição, porque quando você está inflamado, a coisa não vai, né? Essa questão do estufamento gástrico, tudo a ver com intoxicações, as alterações de pele, tá? As dermatites, a própria acne, a celulite, as dores articulares muitas vezes são ocasionadas pela deposição dessas toxinas nas articulações, né? Diminuição ali de libido, como nós falamos dessa questão relacionada aí aos hormônios, os intestinos, né? O intestino ou solto ou preso, tá? Cada pessoa responde de uma forma. A questão das rinites e das inflamações em geral, né? Essa inflamação, essa hiperpermeabilidade intestinal nos traz, certo? Bom, então a gente tem esse acúmulo dessas substâncias e toda essa alteração metabólica. Então, gente, aqui a gente consegue entender essa relação de, poxa, por que para mim é tão difícil emagrecer? Né? Será que eu sou tão azarada assim? As pessoas conseguem e eu não consigo? Você já parou para o seu terreno biológico? Já parou para desintoxicar o seu corpo? Parou para desinflamar o seu corpo? Talvez a grande questão, a grande diferença está em fazer a coisa certa. Né? Eu falo, eu estou chegando nos meus 40 anos, eu digo, poxa, Laís, mas você tem menos de 60 quilos, magrinha, tá ganhando massa. Sim, né? O meu resultado é dependente do meu cuidado. Né? E eu quis sim sair daquele, vocês acham que eu nunca tive lá, do ciclo, enfia o pé na jaca, se sente péssima, fica mal, vamos fazer uma dieta. Aí faz uma dieta restritiva, chega um certo dia que você enfia o pé na jaca e não quer mais sair de lá. Engorda, entra no processo depressivo. Essa história. Feito sanfona, né? Isso tudo, gente, só vai piorando a nossa saúde. Então chega, vamos olhar de forma adulta para a nossa saúde, né? Eu quero que vocês ganhem liberdade. Falo que a alimentação correta, a alimentação equilibrada te traz liberdade de escolha. Você pode comer o que você quiser, se você não tiver algum problema como doença celíaca, alergias, enfim, que te impedem realmente de restringir um pouco mais. Mas a princípio, pessoas que não têm essas grandes alterações podem comer sim de tudo, tá? A gente pode sim ter a moderação de final de semana beber alguma coisinha, participar do churrasco, da ceia de Natal, sem problemas de ganhar peso, desde que o seu dia a dia seja saudável, certo? Então, gente, eu tenho que lembrar vocês que nós sim passamos aí por momentos extremamente estressantes e que sim mudaram, né, o nosso dia a dia, fizeram com que a gente vivesse um pouco diferente e nos trouxessem, né, soluções diferentes para os problemas que a gente traz. E durante essa pandemia, eu também decidi dar meu jeito e ajudar as pessoas de outra forma. O meu trabalho é no presencial já há 13 anos, já atendi mais de 6 mil pessoas no tete-a-tete. Já trabalhei com grupos de emagrecimento, de mudança de hábitos, sozinha e com a doutora Jamile Sec, que é uma psicóloga maravilhosa, aprendi muito com ela e temos parceria aí, vocês vão ver, dentro do programa Viva Nativa. E, gente, durante a pandemia eu senti muito essa necessidade que a gente tem de estar com os outros.
né? A gente como humano, a gente precisa uns dos outros. E a gente se sentiu muito sozinho, e a gente sabe que sozinho é mais difícil, né? Então, ter outras pessoas junto com a gente é algo muito importante. E nós entendemos que existe uma relação da alimentação com a emoção muito forte. Então, nesse programa, eu quis juntar essas duas questões e mais uma está relacionada ao ganho de peso na pandemia. Aconteceu ou não aconteceu por aí? Essas aqui são imagens de uma aula que eu montei para o simpósio de compulsão e obesidade que aconteceu durante a pandemia ano passado na Universidade do Vale do Itajaí, aqui em Itajaí. E foi um simpósio virtual e que me chamaram para falar sobre isso. Então eu fui atrás de alguns artigos do ano de 2020 que traziam, né, as informações já pesquisadas naquele momento. Isso foi em outubro de 2020. Então aqui a gente já estava vendo algumas questões aí que com certeza hoje a gente já tem muito mais clareza. Aqui, então, falando dessa questão de sintomas depressivos leves gerados exatamente por essa questão de grande vigilância relacionada à limpeza, essa ansiedade, né, pelo desconhecido, aqui toda essa questão da saúde mental relacionada aí a esses comportamentos de quarentena, né, de isolamento, e toda essa questão inflamatória da dieta gerando essa inflamação crônica de baixo grau que eu mostrei para vocês ali nas fotinhos do intestino, e que sim, essa questão da inflamação crônica vai alterando as nossas bactérias intestinais, a nossa microbiota intestinal. E isso modifica muito o nosso comportamento de humor, tá? Esse eixo que a gente tem de cérebro-intestino, intestino-cérebro, faz grandes alterações aí no nosso comportamento, tá? E essa inflamação que causa, né, por toda essa intoxicação, toda essa inflamação que nós já conversamos, vai aumentando as nossas chances, o nosso risco de desenvolver depressão, tá? E tudo que a gente viveu ali, né, essa questão de tédio, de ansiedade, de angústia, e estar confinado, menos atividade física, mais alimentos para, né, passar o tempo aí, mais sentir prazer de alguma forma, né? A alimentação ela tá ligada com o prazer e por isso muitas vezes nós nos perdemos, porque a fonte de prazer acaba sendo só o alimento. E aí é muito difícil você controlar seu consumo de alimentos, porque enfim, você quer sentir prazer, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Então ali às 4 da tarde, a gente já falou na primeira aula que nós temos uma queda grande de serotonina e geralmente é ali que a gente tem essa vontade de comer um docinho, um alimento mais prazeroso, tá? Então aqui nesse estudo ele traz, né, essa questão de aumento com a preocupação com o peso e a forma física durante a pandemia. E aqui alguns estudos mostrando ali já, isso era em outubro, né? O estudo aqui estava trazendo aqui uma questão de ganho de 22% da população estudada, em torno de 2 a 4,5 kg, né? Gerados aí por toda a alteração que houve de sono, de ficar beliscando, né? De não ter restrição alimentar durante aquele período, de comer por estresse e por ter reduzido a atividade física. E existia até um hashtag de 15 quarantine, que seria o ganho de 15 pounds, em torno de 7 quilos, em outubro do ano passado, né? No caso, esse estudo aqui era de julho, tá? Mostrando essa média de ganho de peso, porque enfim, a quarentena até começou um pouco antes nos Estados Unidos, mas a grande questão é se ganhou peso na pandemia. E a gente ainda teve uma piora dos quadros de distúrbios alimentares. Então, quem era compulsivo piorou, quem tinha qualquer outro tipo de distúrbio alimentar, a gente teve um aumento de em torno de 25% das pessoas que tinham alterações de comportamento alimentar aumentaram a problemática disso nas suas vidas. Então, diante de tudo isso que nós estávamos vivendo, né, eu quis organizar uma forma da gente trabalhar todas essas questões que apareceram. Nós tínhamos, naquele momento, um ganho de peso, uma vontade de estar em grupo, uma necessidade de aumentar a nossa imunidade e de estar se sentindo melhor.
E os resultados disso tudo nós vemos nos dias de hoje, né? As baixas de energia, as pessoas querendo, né, estar melhor e com muita dificuldade de organizar essa vida saudável de uma forma realmente efetiva, né? Tá todo mundo cansado desse ciclo de faz dieta, de chega, de poxa, vai lá, come, se culpa e começa todo o processo de novo, né? Então eu gosto muito da gente trabalhar nosso posicionamento relacionado a isso. Então eu quero mostrar para vocês que sim, nós vamos errar. Todo o processo de mudança, a gente erra. Isso faz parte do processo, né? E quando a gente erra, a gente pode encarar isso de duas formas. Ou a gente pode se culpar e entender que nós não merecemos aquele resultado. Ou nós podemos olhar para esse erro e tirar dali aprendizado. E sim fazer evolução. Isso é uma forma adulta da gente olhar pro erro. Ah, Laís, mas foi final de semana, feriado, enfiei o pé na jaca, não tô conseguindo sair de lá. Vamos olhar o que aconteceu naquele feriado, né? E por que você acha que você comeu a mais? O que te levou a comer? Então, aprender esse tipo de coisa e o lidar com isso vai trazer resultado e vai fazer uma forma diferente de você lidar com a sua alimentação e os seus hábitos de vida. Então, gente, existem 4 fases básicas dentro desse processo que eu identifiquei ao longo desses anos aí de prática e dentro dos grupos do Nativa de uma forma muito clara, né? Que esses 4 passos trazem sim liberdade para a gente comer exatamente aquilo que a gente quer comer, aquilo que a gente gosta de comer. Então nós já falamos aqui de terreno biológico, a necessidade da gente precisa desinflamar, lembra daquelas célulazinhas intestinais? A gente precisa que o teu intestino esteja íntegro, né? Funcionando de uma forma seletiva, para que o nosso corpo não se intoxique novamente e, obviamente, os teus hábitos de vida devem sim ir modificando para que a gente não volte a inflamar, né? Construir aí um hábito de vida que seja gostoso, né? Porque a gente só gosta que é bom, né? A gente gosta de viver bem. A partir do momento que a gente está desinflamado, a gente pode nutrir o nosso organismo, estimular todos os processos para que nós tenhamos um metabolismo que funcione bem e nós tenhamos principalmente conhecimento sobre nós mesmos. E a partir deste conhecimento e do respeitar isso que a gente conhece sobre nós mesmos, a gente tomar as nossas decisões relacionadas ao que a gente vai e ao que a gente não vai comer. Tá? É o que eu chamo, né? A partir do momento que a gente limpa e desinflama e começa a se nutrir de forma correta e começa a trabalhar toda essa questão de estimular o nosso organismo de dieta do ar-condicionado. Quando você limpou o seu organismo, você desinflamou, você tem um organismo limpo e sem inflamação. A partir desse momento, você vai começar a experimentar alimentos e entender o que é bom e o que não é bom para você. Né? Teve uma cliente minha que passou pelo processo de limpeza e de desinflamação e ela comeu um queijo parmesão. Ela disse que sentiu que a glote ia fechar, chegou a correr para o hospital. E ali ela entendeu que aquele alimento que ela consumia muito inflamava muito ela. E ela nem sentia essa inflamação de tão inflamada que ela estava. Então, gente, eu digo, a gente entra na dieta do ar-condicionado. Sabe aquele primeiro verão que você teve um ar-condicionado à disposição? Ou quando a gente tá no verão, onde que a gente quer entrar? Em algum lugar que tenha ar-condicionado, aquela delícia. E é isso que eu quero que você desenvolva na sua vida, um dia a dia, uma alimentação, que você se sinta bem nela. Mas como é que eu vou descobrir isso, Laís? Passando por estratégias, entendendo qual estratégia que o seu corpo gosta mais. Né? Dentro do próprio Diva Nativa, nós passamos por todos esses processos de limpeza, de desinflamação, e aí nós vamos entender e estimular o nosso corpo de forma diferente, porque é que nem um treino. Se você faz o mesmo treino por meses, o mesmo treino, o mesmo peso na academia, você não vai ter resultado. A alimentação é a mesma coisa, vamos encarar isso de forma bem adulta, né? Você pode sim passar por um período fazendo jejum intermitente, fazendo dieta cetogênica, fazendo dieta low carb, né? Então você precisa conhecer estratégias para entender o que funciona melhor para você, né? Nada melhor do que a gente se observar, da gente se testar para saber o que é melhor para nós. Porque isso, gente, isso muda tudo. A partir do momento que eu sei que o glúten faz pior para mim do que o leite ou
que, poxa, a cenoura me faz coçar a pele, né? Então a gente precisa aprender a respeitar o que é nosso, tá? A partir do momento que você sabe essas coisas e você respeita isso, você tem liberdade de comer o que você quiser. Você sabe o que te faz bem, o que te faz mal. E se você quer comer aquilo que te faz mal, tá tudo bem. Você vai comer, você vai sentir o sintoma e você vai voltar pro seu trilho, pra sua dieta do ar-condicionado. E vai viver bem. Entende? Então é isso que eu quero entregar para vocês, tá? Fazendo a pergunta que não quero calar aqui, né? No caso, né, se você tivesse num lugar sem muita oferta de alimentos, um aeroporto, uma rodoviária, no meio de uma viagem, e você tivesse à sua disposição ali um sanduíche natural, pãozinho integral, manteiga, queijo, presunto, uma saladinha, ou uma batata frita, o que você escolheria? Tempo! Eu tô para dizer para vocês que eu escolheria batata frita. Sério, Laís? Tô chocada. Sim, porque eu já descobri que a junção do glúten com o leite, pra mim, é uma bomba. Eu me sinto muito mal, me dá dor de cabeça, enjoo. Então, eu geralmente não misturo essas duas coisas. Nesse caso, eu escolheria batata frita. Poxa, mas Laís, batata frita é carboidrato com gordura? Aham. Não vou comer batata frita todos os dias. É naquela situação. E de vez em quando eu posso sim curtir uma batata frita. Mas é de vez em quando. Não é todo dia. Entende? Então, esse tipo de escolha, esse tipo de liberdade que eu quero que você entenda e aprenda a fazer na sua vida. Você pode sim comer tudo que você tem vontade. Gente, onde que a gente vai aprender a fazer isso tudo? Dentro do programa Viva Nativa que eu venho apresentar aqui hoje para vocês. Então, no programa Viva Nativa, nós temos um processo de acesso, né, a uma plataforma que é a Hotmart, com as aulas e os desafios lançados para vocês durante o período de 12 meses, tá? Então vocês têm acesso a essas aulas por um ano. O processo em si, em que vocês vão estar junto com um grupo de pessoas fazendo exatamente as mesmas coisas que vocês, dentro do mesmo objetivo, mas obviamente que cada um olhado na sua individualidade, por 60 dias. Então nós teremos um grupo no WhatsApp, né, para a gente fazer essas interações, trabalhar os desafios e as aulas disponíveis na plataforma Hotmart, tá? Então como é que isso funciona? Tá? As aulas são liberadas semanalmente, geralmente no domingo libero a aula. Junto com esta aula, a gente tem um desafio para a gente colocar isso em prática. Tá, Laís, mas essas aulas demoram quanto? Eu coloquei as 3 aulas ali, ó, para vocês entenderem. Então, eu vou falar de mitos e verdades relacionados à desintoxicação, o porquê fazer a desintoxicação e o desafio. Tá, Laís, só esse módulo aqui, quanto tempo eu vou gastar para assistir todas essas aulas? No máximo 20 minutos, tá? Então, é fácil de fazer? É. Você pode fazer? Pode. Independente de idade? Sim, tá? Já tive pessoas com muito mais idade, pessoas super novas, mães de 3 filhos, pessoas que trabalham muito e conseguiram fazer 100% do programa de uma forma fácil, tá? Então ele foi desenhado, eu digo, ele foi desenhado para mim, uma pessoa que é empresária, que é mãe, que é dona de casa, que é esposa, que é nutricionista e que é mulher e também precisa trabalhar todos esses papéis, equilibrar todos esses pratos aí, né? E sim, dá para fazer um programa que seja assim. Você pode ouvir isso durante uma caminhada, você pode ouvir isso no trânsito, enquanto lava uma roupa, enquanto lava uma louça, enfim. Então a gente pode sim fazer esse programa de uma forma muito leve. Então aqui eu tô colocando para você a capa de algumas das aulas que vocês têm disponível dentro do programa, né? Então a gente vai falar sobre vontade de comer, sobre a sua agenda, como organizar esse seu dia a dia, né? Melhoras de disposição, como que funciona a dieta cetogênica, jejum intermitente, mindful eating, essa questão toda em relação aos nossos objetivos, às nossas sabotagens, né? O escolher é super importante, esse poder da gente poder tomar esse poder para nós mesmos, essa questão do jejum, os hábitos angulares, nós falamos na nossa primeira aula aqui do workshop, né? Essa questão toda da gente estar trabalhando o processo da mudança, da nossa autorresponsabilidade relacionada a tudo que a gente faz, né? E dentro, né, de
do programa, você ainda tem algumas aulas bônus que foram ministradas por mim também, né? Relacionada a hormônios e emagrecimento, para você entender como é que isso funciona. Uma aula dedicada à orientação nutricional das nossas crianças, tá? Outra aula relacionada a como a gente pode cuidar nutricionalmente de um idoso, né? Então, porque eu entendo que nós estamos aqui numa idade em que nós temos crianças e nós temos idosos na nossa vida, então quis dar essas orientações aqui para vocês como uma aula bônus e entendendo as causas desconhecidas que podem estar travando o seu emagrecimento, tá? Então essas aulas todas ficam disponíveis para vocês. Bom, gente, então entendendo aqui para quem que é esse programa. Para quem já entendeu que a saúde é base da beleza e do bem-estar. Para quem deseja estar num grupo de pessoas que sejam iguais a você, que tenham as mesmas dores, os mesmos desejos e que queiram superar isso e construir uma saúde de verdade. Que não aguentam mais seguir promessas milagrosas, pílulas, fórmulas milagrosas, não funcionam, né? Essas pessoas que já desistiram de tudo de novo, dieta, resultado, jaca, frustração, ganho de peso, perda de saúde, preocupação, dieta de novo. Não aguenta mais, tá? E quer realmente uma solução diferente, quer autoconhecimento, quer ter cartinhas na manga para quando, poxa, viajei, quando eu volto, o que que eu faço, tá? Tudo isso no programa você aprende, tá? Ah, Laís, eu já sou tua cliente. Vale a pena para mim? Ou tenho muita vontade de ser tua cliente no consultório. Vale a pena para mim? Diria que sim. Na verdade, o meu desejo é que todos os meus clientes pudessem passar pelo Viva Nativa. Na verdade, assim, nas outras turmas, muitos já tinham passado em consulta, já tinham até feito grandes transformações dentro da alimentação e tiveram grandes benefícios ao fazer todos os passos do programa. Ganharam muito mais saúde, muito mais liberdade. Porque sim, né? A gente vai evoluindo e trazendo novos conceitos e novas técnicas dentro desse programa aqui, tá? Então, gente, é importante que você saiba que esse programa é feito para quem já entendeu que ninguém cuida melhor de você do que você mesmo. Só você pode cuidar de você. É autorresponsabilidade, é saber que o investimento é em você, que não tem nada mais valioso do que a sua saúde. E ninguém pode fazer isso no seu lugar. Né? Que existirão sim momentos difíceis, como em qualquer relacionamento, mas que depois disso uma evolução é feita, você ganha intimidade com você mesmo e você começa a se respeitar. E isso é liberdade. Você se livra de calorias, de dieta da moda, de projeto verão, de novidade milagrosa. Você conhece, acredita no seu potencial de lidar com o seu próprio corpo, de tirar ou colocar alimentos chaves para você. Isso é único, assim como você. Tá? Então aqui no programa você encontra conexão com essas pessoas reais que buscam as mesmas coisas que você, compartilhamento, soluções, estratégias, apoio, né? E, gente, o que é importante mais a gente falar aqui? Tá? Que eu vou premiar quem entrar primeiro, tá? Então, assim, ó, temos bônus para quem tá começando junto, né? Os primeiros inscritos. Então, assim, os primeiros alunos, não sei se já não fechou. Mas enfim, 5 primeiros alunos a se inscreverem ganham uma consulta individual comigo, tá? Online, nós vamos ficar aí 1 hora conversando sobre a sua saúde e todas as adaptações necessárias que sejam. Se você precisar de uma suplementação, eu vou te prescrever, pedir exames mais específicos, vou fazer como se fosse uma consulta presencial ou uma consulta online completamente individualizada, certo? Vamos olhar os seus objetivos e personalizar aí todo o seu atendimento, certo? Os primeiros 15 que se inscreverem, nós vamos fazer uma conversa em grupo, buscando essa questão de tirar as suas dúvidas mais pessoais, tá? Então, uma conversa em grupo sem hora para acabar, para que a gente vá discutindo aí o seu caso, a sua dificuldade, de dividir isso inclusive com o grupo, para que todo mundo possa te ajudar, tá? As 50 primeiros alunas ganham uma mentoria em grupo, resolvendo a questão imunidade, tá? Então, além de todo o programa que vai estar assim estimulando isso, nessas primeiras 50 inscrições,
Nós vamos fazer uma aula exclusiva para isso, para aumentar a imunidade e energia. E as 100 primeiras alunas que fizerem inscrições vão ganhar um e-book de receitas jantares saudáveis com os amigos. São 48 receitas que você pode dividir aí com os seus amigos. E sim, né, aquele jantar semanal com os amigos pode ser muito mais saudável, certo? Quero dividir com vocês a experiência de quem já passou por este processo. Então eu quero mostrar para vocês duas clientes maravilhosas que já passaram, né, pelo Viva Nativa e que quiseram dividir com quem tem a possibilidade de entrar a experiência delas. O que foi mais marcante no programa para mim foi justamente uma chave que foi virada, assim, né? Foi quando eu definitivamente fiz as pazes com a comida, né? Eu vivia sempre numa luta entre a comida ruim e a comida boa. Então, quando eu optava pelo ruim, eu sempre errava e aquilo não estava me fazendo bem. Eu sou mãe de 3 filhas, eu estava ensinando mal as minhas filhas e essas pazes com a comida, né, eu consegui fazer a partir somente pelo programa. Acredito que para minha vida inteira, e isso também consequentemente vai mudar a vida das minhas filhas, né? Eu não quero nunca que elas vejam o alimento como eu estava vendo, assim. Essas estratégias de alimentação, elas servem para emagrecer, mas muito mais do que isso, elas servem para transformar, assim. E muito obrigada, Laís. Muito obrigada por isso, assim. Por essa disposição e por esse dom de ensinar que tu tens além da nutrição. Muito obrigada. Oi, meu nome é Fernanda, eu tenho 44 anos. Quando surgiu essa segunda edição do Da Ativa, eu tinha acabado de passar pelo Covid de uma forma branda, mas aquilo me surgiu uma luz, assim, que eu queria buscar mais conhecimento, mais saúde. Posso dizer que foi um grande aprendizado. Foi um grupo maravilhoso e todo mundo, uma ajudando a outra, uma elogiando a outra, uma dando força nos momentos difíceis da outra. E a Laís mesmo é uma profissional 100% e um ser humano 1000%. Foi uma troca muito legal de energia. E eu aprendi, conforme mesmo a Laís diz, se a gente não consegue seguir aquilo, às vezes está tudo bem, porque é a vida real, né? E cada pouquinho a gente vai ganhando mais e mais e mais. Vai ganhando aprendizado. Só tenho a agradecer por esse momento que eu vivi com todos vocês. Então, gente, voltando aqui, quero dividir com vocês mais alguns depoimentos de prints da tela no nosso grupo, né, do Viva Nativa. Então, essa é a minha cliente falando sobre ela ter perdido totalmente a vontade de comer pão, que era algo que ela achava que não ia se libertar. Né? Então, essa questão do vício no glúten, a gente conseguiu, né, trabalhar nela e ela se sentiu muito mais livre com isso. Essa outra cliente foi no ginecologista levar os exames e ganhou nota 10. Disse que ela estava jovem e perguntou por que ela melhorou tanto em poucos meses. E ela trouxe nessa questão de estar fazendo a desintoxicação, desinflamação do organismo, e combinação de alimentos diferentes e a se aprender sobre si mesmo. Então teve reflexos aí nos seus exames com o ginecologista. Essa outra cliente fez um relato aqui depois de terminar os 3 dias, sim, são só 3 dias, de desintoxicação, né, em que ela colocou aqui que acordou super feliz porque tinha perdido 3,4 kg, que ela nunca desejou tanto continuar firme. Numa live anterior, enfim, a gente faz a liberação da aula no domingo, o desafio, e durante a semana nós temos uma live em grupo para tirar dúvidas, trocar informações. Tá? Então, no caso aqui, ela tinha perdido esse peso e tinha nos falado nessa primeira reunião que o maior medo dela em relação ao processo é que ela se frustrasse de novo, né? De perder peso e ganhar isso tudo de volta, né? Então, ela perdeu totalmente esse medo durante a desintoxicação e agradeceu super aqui por a gente ter criado o Nativa.
E ela contou pra gente aqui na sequência que na última vez que ela tentou fazer uma dieta, ela tinha levado 30 dias suados com academia 3 vezes por semana, pouca comida, tinha perdido 3,5 kg em 3 semanas com detox, agora foi em 3 dias, melhorando a saúde, e ela estava muito feliz com esse processo. Essa outra cliente nos traz aqui essa questão, né, ela tinha um pouco de resistência relacionada aí a passar por esse tipo de processo, ela veio muito mais pelo marido, mas ela disse que o grupo estava ajudando ela demais, que essas lives, né, que a gente, no caso, geralmente as 2 primeiras turmas nós fazemos na quinta-feira, mas isso a gente ajusta as necessidades do grupo, tá? Essa live de tirar dúvidas, para ela estava sendo super importante, né? O material disponibilizado, muito bom, e o tempo passo a passo, ajuda na transformação, estava ajudando muito ela, que era muito resistente a tudo isso, né? Então ela estava se sentindo leve e estava tranquila dentro desse processo. E ela trouxe pra gente que, né, ela melhorou a disposição mesmo estando em menopausa e que o marido dela, que tinha sido a grande razão para ela estar entrando no grupo, tinha baixado a glicemia, ele já estava com diagnóstico de diabetes, e a gente conseguiu reverter aí durante o processo, e a gente estava aqui no meio ainda do Viva Nativa, né, dos 60 dias ali, a gente já tinha tido todas essas melhorias aqui na qualidade dela. E essa aqui é outra cliente que depois de uns meses de ter feito o programa, me mandou essa mensagem. Tinha perdido 17 quilos e feliz, né, com o resultado disso tudo. Aí você pode me perguntar, Laís, quanto isso custa? R$ 997 para você ter 60 dias intensos de transformação na sua vida. Você já viu, né? Eu falei ali desse casal. Se você quiser trazer seu marido junto, ou se você é um homem e quer trazer sua esposa, ou enfim, sua namorada, seu namorado, enfim, a pessoa que vive com você, para fazer o processo junto comigo, cara, né? O que a gente quer é transformação. E muitas vezes a gente precisa da pessoa que vive com a gente para passar pelo processo juntos. Pode trazer, não tem problema não, tá? Então, 997. Se você dividir isso em 12 vezes, que é a total possibilidade da gente fazer isso através lá da plataforma do Hotmart, você vai pagar 12 vezes de R$ 97. Se você for dividir esse valor, dá menos de R$ 3 por dia. Então, gente, se for olhar em termos de preço, é ridículo. Perto do que você vai ganhar, né, do que você vai economizar, você já sabe, você já gastou aí nesses processos de tentar organizar essa tua alimentação e fazer a coisa realmente acontecer. Então, gente, entra lá na nossa plataforma, olha como que tá toda a disposição lá das aulas, veja as possibilidades de parcelamento e venha com a gente nesse processo de transformação da sua vida. A gente não está trabalhando só alimentação, são hábitos de vida, posicionamentos mentais e saúde. Saúde é base para tudo. Eu agradeço você ter ficado comigo aqui até o fim dessa aula. Espero que a gente possa se encontrar aí por muitas e muitas vezes durante esse processo de mudança. Certo? Um beijo e muito amor nesse coração.